Fala, curiosos, beleza? Estamos hoje de novo com mais um Arte Fala Sobre, com o nosso convidado Marcos. Então, eu vou aqui puxar a tela de todo mundo aqui para que se apresentem e vamos lá. Pronto. Se apresentem aí todo mundo. Primeiro eu vou chamar o meu convidado Marcos para que ele se apresente aí. Fala, Marcão. Tá tudo bem com você, cara? Tudo bem. Boa noite a todos aí. Mais uma vez aqui participando junto com esse pessoal triplamente fantástico. Beleza. É o Quarteto Fantástico de 3, né? Vamos lá, então. É isso aí. Agora o Anderson, né? Fala aí, Anderson. Tudo bem com você, cara? Boa noite. Fala, gente. Tudo bem? Boa noite. Obrado aí mais uma vez pela participação. Vamos falar sobre esse filme que tocou alguns, outros não tocou, e aí a gente segue o barco, né? Vamos levar conteúdo aí para essa galera. É isso aí. E boa noite, Rogério, né? Fala um oi pra galera aí. Oi, galera. Boa noite. Tudo bem? Bom, boa noite porque a gente tá gravando à noite. Pode ser que tá assistindo de manhã, de tarde, de madrugada. Né? Mas é o costume, né, da gente... É o costume da gente falar sempre quando a gente tá gravando no horário. Boa noite, porque a gente grava à noite. E à noite também é um horário que tá todo mundo em casa, já jantou, já tá pronto para dormir, certo? Então é mais fácil. Bom, hoje nós vamos falar do filme A Cabana. Como o Anderson disse, tocou alguns não foram tocados, eu não senti absolutamente nada, porque eu acho que não me identifiquei com o personagem. Para mim foi um filme muito sessão da tarde. Mas, para outras pessoas sentiram alguma coisa e se identificaram com o personagem. E aí nós dividimos em tópicos, nós separamos 4 tópicos, onde cada um dos integrantes aqui vai falar sobre um tópico específico. O primeiro que vai falar aqui com a gente sobre o tópico religião sem fé é o Rogério. Então, Rogério, por favor, manda bala aí no seu estudo e naquilo que você preparou para a gente hoje. Bom, na verdade, eu assisti o filme 2 vezes só para fazer esse tópico aqui, mas o que sintetiza o tema religião sem fé, né, que é esse primeiro tema que a gente vai abordar, seria a parte da introdução do filme, bem no comecinho, nos 5, 6 minutos iniciais, tá? Então eu copiei mesmo que a narrativa. Então vamos lá. Mark nasceu numa fazenda no meio oeste, menino fazendeiro de uma família irlandesa-americana, de mãos calejadas e regras rigorosas. Aí nessa de regras rigorosas, aí no fundo o som do pai espancando a mãe dentro de casa, né? O pai dele era presbiteriano da igreja, bebia escondido, e aí neste momento ele abre a porta da casa, vê o filho e começa a bater nele. E aí ele bebia principalmente quando a chuva não vinha, ou vinha cedo demais, ou entre uma coisa ou outra, ou seja, qualquer coisa era motivo para ele estar bebendo. Aí em um outro momento, né, que é relacionado à religião, logo em seguida, fala do Mark já adulto, e ele está com a sua família na igreja. E a família, e todos ali cantando o louvor, e ele em silêncio, né? Ele mais, assim, introspectivo, né? Então ele não canta com louvor o que todos ali estão cantando, né? A esposa dele tinha um relacionamento com Deus, que ela chamava de papai, né, como um velho amigo. Ela tinha um relacionamento mais profundo, enquanto o Mark tinha um relacionamento mais amplo, ou seja, ele tinha um conhecimento genérico de Deus, né, um relacionamento genérico, enquanto ela tinha mais intimidade, tá? Então, depois disso, né, no filme, é onde o filme conta esse aprofundamento de intimidade com Deus. E eu acho que essa parte inicial fala realmente disso, da religião sem fé que ele tinha no começo do filme. Certo. Eu vou só... né, eu sei que a gente separou em tópicos, mas só dar uma abertura aqui nesse tópico para todos os integrantes aqui da nossa gravação.
eu senti que ele não tinha fé, porque tem uma parte nesse começo, inclusive, que ele se incomoda com o relacionamento que a esposa dele tem com Deus, inclusive chamando de papai, e isso o incomoda, ele não gosta disso, né? É uma coisa que ele deixa bem claro que é assim, ok, é o relacionamento que ela tem, mas eu não gosto. Acho que todo mundo percebeu isso. Posso cortar, Thiago? Pode, eu acho que ele se incomoda não porque chama ele assim por causa de relacionamento, mas sim por causa que ele tinha um problema com o pai dele, né? Porque nesse meio tempo aqui que eu fiz a primeira parte e a segunda, é a parte que ele envenena o pai dele. É verdade. Ele tem um problema com o pai, e aí, com esse problema que ele tem com o pai, chamar Deus de papai pode ser. Eu não tinha feito essa relação, você tem razão. Chamar Deus de papai e ele que tinha um problema com o pai, porra, trocou a câmera, cara, sozinho. Bom, tudo bem. Chamar Deus de papai e ele ter um problema com o pai dele pode ser o resultado aí dessa. Por isso que ele fez essa. Ele se incomodava. Bom, beleza. Bom, a segunda parte, quem vai falar sou eu. Fala, Marcos, você quer falar alguma coisa? Eu levantei a mão aqui achando que não ia atrapalhar. Mas eu trocou. Trocou de posição, mas tudo bem, eu troco lá na. Como é que faz aqui para tentar trocar de posição de novo? Obrigado, Marcão. Deixa assim, tá, gente? Não põe mais nada, não, tá? Não põe mais sticker nenhum, não, porque senão complica aqui. Posso fazer um adendo aí, se vocês não se importam? Claro. Tem algo que marcou bastante para mim nesse filme, e aí, Rogério, tomando a licença aí de falar um pouquinho também, é a questão de que ele, nesse meio tempo, ele conheceu uma senhora, né, que falou com ele que Deus não deveria permitir que esse tipo de coisa acontecesse, e ele ganhou coragem para falar com o padre do que acontecia, né, em casa. E por conta disso, né, acho que o pastor acabou falando com o pai dele, e quando chegou em casa, meu filho, o couro comeu. Então, acho que nesse dia, acho que ele meio que perdeu a fé, simplesmente perdeu, né? Ficou marcante para mim isso, porque foi, né, tomou bastante porrada naquele dia, por ter tido a coragem de falar com alguém sobre o que acontecia. Alguém tem alguma observação a fazer em cima da observação do Marcos? Pensando dessa forma, Thiago, realmente ele tinha fé de que ele, conversando com alguém da igreja, ele iria conseguir resolver o problema. E, na verdade, ele perdeu a fé porque ele acabou tomando uma surra daquelas e não resolveu o problema. Eu não tinha pensado nisso. Talvez ele tenha pensado que Deus ia protegê-lo nesse momento. Sim. Não é? E aí, assim, por não ter uma ação, né, dessa proteção, ele acabou perdendo essa fé por não ter sido protegido do próprio pai, né, nesse momento, né? Mas não querendo dar um spoiler, já dando, né, para quem não assistiu o filme, ele é amparado por Deus logo após o ocorrido, certo? Que oferece uma torta para ele, inclusive. Sim, ele sabia quem é, né? Claro. Mas ele não sabia, né? Não, ninguém sabia. Eu achei que era uma vizinha normal também. Lá na frente que eu fui descobrir que a vizinha não era só uma vizinha apenas, mas era Deus. Bom, vamos lá. Dando continuidade aqui nos nossos tópicos, eu vou falar um pouco sobre a dor da perda e a perda da fé, assim, com a dor, certo? Então, a perda da fé, a gente já viu aqui alguns momentos que levaram o Mac, né? Mackenzie, né? Então, levaram o Mac a desistir, a perder a fé, certo? Ele sofreu muito, ele envenenou o próprio pai depois que ele foi espancado. Isso não fica, não mostra a morte do pai, mas fica muito evidente quando aparece ele colocando algum tipo de produto químico, que agora eu não vou lembrar qual é, dentro dentro da garrafa de bebida do pai. Qual é o produto mesmo? Estricnina. Isso. Mostra bem claro no filme. Sim, isso aí fica evidente. Eles mostram ali ele colocando o veneno ali na garrafa de bebida do pai, e depois já tem uma transação para ele adulto. Então, ele também cometeu atos errados. Por quê? Porque ele acabou se vingando do pai,
matando, né, envenenando o pai, justamente porque o pai bebia muito e quando ficava alcoolizado, ficava extremamente violento, certo? E aí vamos falar um pouco da perda, da dor da perda. Todos nós que estamos aqui, tanto os integrantes do Arte, como as pessoas que estão assistindo, como o nosso convidado e todo mundo, já perdeu alguém. Não tem como falar, eu nunca experimentei essa perda. Não existe isso, certo? Todos nós perdemos alguém. Avô, amigo, tio, irmão, no meu caso, mãe, certo? Todos nós perdemos alguém em algum momento da vida. E essa dor é uma dor que ela não some nunca. A saudade, ela fica eternamente com você. Você consegue... O que acontece é que você aprende a lidar com a dor. Você aceita isso como uma coisa natural na sua vida, você aceita isso como algo que vai acontecer, e você começa a aprender a lidar com isso. Não é que você vai aceitar eternamente, beleza, morreu, paciência. Não existe. Você vai sentir. Se é alguém próximo a você, você vai sentir. E essa dor é uma dor que serve para que você aprenda a amadurecer e a entender como é a lei natural da vida, certo? É lei universal. É como a gente já falou em muitos episódios atrás, não do Arte Fala Sobre, mas em algum vídeo do canal, em alguma live que eu fiz, que é uma lei universal. Acreditando em leis universais ou não acreditando em leis universais, não importa. Se você está no universo, essa lei vai atuar sobre você e acabou. Certo? Não tem o que você fazer. E é por isso que a gente fica revoltado quando morre alguém, para não sei o quê. O Espiritismo ensina a gente a lidar com esse tipo de dor muito mais naturalmente. Né? Não sei se todo mundo concorda, mas eu acho que o Espiritismo ajuda, porque você entende que a vida não termina ali. Aliás, a religião, a maioria delas acredita que a vida continua em espírito. Então, você entendendo que a hora que você morrer não acabou, não vira pó, você começa a entender melhor e você aceita com mais facilidade esse tipo de perda. Por que eu estou falando isso? Eu tenho muitos amigos que falam assim, morreu, acabou. Então, tem um primo que fala isso, inclusive, né? Morreu, acabou. E eu falo para ele, não tem sentido. Para mim, não faz o menor sentido a pessoa nascer, se instruir, aprender, ter contato com religião e tudo mais, ter que trabalhar e tudo mais, para quando morrer virar pó. Para mim não faz o menor sentido. Se você morre e não tem nenhuma consequência, tudo que você viveu, né? Então você, na sua cabeça, você tem liberdade para fazer o que você quiser, inclusive algo errado, certo? Você pode roubar, você pode fazer tudo isso, por quê? Porque não tem consequência no final. Morreu, acabou. Não é assim que funciona? Então, para mim, não faz o menor sentido essa coisa. A gente entende que a vida continua. Então, quando você aprende a lidar com a dor da perda, você também vai começar a entender por que o cara perdeu a fé. Qual foi o principal motivo dele ficar revoltado? O assassinato da filha caçula dele. Ele tem 3 filhos nesse filme, esse Mac, e a filha mais nova é sequestrada e assassinada. Neste momento, ele culpa a Deus pelo acontecimento. Porque Deus permite que aconteçam essas coisas. E foi até o que o Rogério comentou agora há pouco. Por que Deus permite que aconteçam essas coisas? O que ele não levou em consideração, e lá na frente a gente vai entender, que tem o livre-arbítrio. Deus não teve nada a ver com aquilo. Quem escolheu matar a menina não foi Deus, foi o assassino, foi o criminoso, o pedófilo. Não foi Deus, não foi uma ordem divina. É o livre-arbítrio. E Deus fala no filme, né? A moça, a senhora, né, que representa Deus no filme, ela fala: eu não concordo com o que ele faz e também tenho raiva do que ele fez. Mas ele ainda é meu filho e eu quero salvá-lo. Ela faz esse comentário, inclusive, o que deixa o cara mais revoltado ainda. Por que você quer salvar um cara que é assassino? Porque ele é filho de Deus e Deus protege todos os filhos, inclusive os errados, certo? A gente, por exemplo, aqui todo mundo é pai. Acredito que, por mais que a gente dê noções aos nossos filhos daquilo que é certo ou não, se ele fizer algo errado, a gente vai tentar proteger, de alguma forma, claro, a não ser que seja algo hediondo, aí não tem como fazer.
mas alguma coisinha ou outra a gente vai tentar proteger, porque é o instinto paternal da pessoa, é natural isso. É natural. Eu tenho conhecidos que falam, por exemplo, citar um caso aqui, X. Mas se o cara faz errado, se o filho dele faz errado e ele protege, ele está tão errado quanto o filho. Não acho que ele esteja errado. Ele está agindo como pai. Pode não estar fazendo aquilo que você espera que ele faça, mas ele está fazendo o que qualquer pai faria, certo? A gente tenta defender os nossos filhos. No filme foi isso. Então, quando ele perde a fé, porque ele culpa a Deus pelo acontecimento, mas ele esqueceu totalmente do livre-arbítrio. E aí, ele tem que passar por um outro processo que quem vai falar é o Anderson, né? Que vai falar sobre o perdão, certo, Anderson? Sim, exatamente. Posso já falar sobre o assunto? Fica à vontade. Maravilha. Então, eu ia até fazer uma parte introdutória aí falando que o filme acaba se centrando nessa culpa que ele assume, mas ela acaba sendo a culpa é delegada pela motivação, né, de Deus não ter ajudado a filha dele quando ele precisou, né? E aí ele assume essa culpa da filha ter sido sequestrada e ter sido assassinada, né? Quer dizer, ele assume essa culpa e depois delega isso para Deus, né? E aí você falou num ponto importante aí, né? Que Deus depois toca no assunto de que ele quer proteger os próprios filhos, a questão do livre-arbítrio, que é super importante a gente levantar nesse momento, né? E uma coisa que ficou muito clara no filme é que o perdão, ele é poderoso, né? Era esse caminho que Deus estava tentando mostrar para ele, mas ele não queria aceitar esse caminho porque continuava delegando essa culpa para Deus, né? De não ter protegido, de não ter agido naquele momento. E aí o quanto o perdão é poderoso, né? E aí a gente sabe que quando a gente atrai para nós uma culpa, isso gera um abalo violento, né? Psicológico, espiritual, mental. E isso traz mal para nós e traz mal para as pessoas que fazem parte do nosso rol de convívio, né? Que a gente acaba expondo isso de tal forma de que nós acabamos afastando as pessoas, porque uma coisa que ficou clara também no filme, toda a questão a gente tem que resolver dentro de nós, para depois a gente reverberar isso para o mundo, né? E aí, claro, né? A gente não está falando aqui que perdoar é uma coisa fácil, não é, nunca foi e nunca será, porque tá envolvido inclusive com reforma íntima. Tô certo, Thiago? É verdade, tem algo que o Espiritismo defende, que é a reforma íntima, que eu julgo ser uma das coisas mais difíceis, porque você tem que começar a quebrar padrões. É aquilo que a gente conversou na casa do Rogério aquele dia, né? Que eu falei da crítica construtiva, né? A pessoa faz a crítica para quebrar algo ruim, para que ele possa construir algo novo. Então não é que a crítica é construtiva para ele mudar algo, ele tem que quebrar algo, algo que está concretizado, engessado na cabeça dele, para construir algo novo, que essas são as mudanças da sociedade. Mas continua, só quis fazer esse adendo. Não, perfeito. Tá, então eu tô dando uma olhada nos apontamentos que eu coloquei aqui, porque eu adorei vocês terem colocado esse ponto para mim, para que eu comentasse aqui, que me trouxe muitas reflexões, né? E aí, olha só que curioso, né? Então, quando o Mackenzie, ele questiona Deus por estar protegendo, né, o assassino, quando ele chega numa caverna, vocês lembram dessa caverna que ele vai falar com a sabedoria? Não, achei fantástico aquele personagem, cara, porque ele levou cada porrada em tudo que ela colocou, e ele não insistindo em não entender, e não compreender aquilo que ela estava falando, né? E aí ela falou sobre a questão do assassinato. E aí ela lembrou que ele também cometeu um assassinato. E que o passado dele fez com que ele chegasse a cometer esse assassinato,
E aí ela mostrou que o passado do assassino também não foi lá essas coisas. Ele também teve motivações e coisas que fizeram entender que assassinar, sequestrar e molestar era uma coisa que era normal. Poderia ser uma coisa normal dentro dele. E que esse assassino ia precisar de ajuda. Porque ele tinha algo errado dentro dele. Algo que fazia com que ele cometesse tudo isso. E assim, fazendo mal para outras pessoas, que era uma coisa que ele não entendia. Estava fazendo mal para outras pessoas. Posso só fazer uma colocação? Claro. Eu acho que também tem a parte onde o pai dele o perdoa por ter sido assassinado. Ele encontra o espírito do pai e o pai o abraça e fala: eu te perdoo e te peço perdão. Né? Ele passa pelo... Acho que é interessante tocar nesse assunto também, porque mostra o amadurecimento também do próprio pai, que era um cara violento e acabou se arrependendo de tudo e tudo mais, e essa proteção que Deus dá aos filhos, assim. Foi só um... Vocês repararam que o outro adendo, já que se colocou, que essa cena foi bem interessante, que o pai dele tinha uma cor diferente dos outros espíritos. E era a culpa que ele carregava, né? Aquele martírio. Ele precisava também desse momento de reencontro com o filho, para também passar para a próxima etapa, para deixar para trás aquilo, para perdoar. Né? É interessante Exatamente. Para encontrar paz, né? A paz nele. E aí restabelecer esse elo, né, com o filho, né? E olha só, dentro dessa conversa que a sabedoria teve com o Mac, ela colocou a questão do julgamento. Ela colocou que o Mac ele já fazia pré-julgamentos de outras pessoas, seja em relação à cor, em relação a sexo, em relação a sabedoria colocou uma situação para o Mac para que ele escolhesse, certo? Se um dos filhos iria para o céu e o outro iria para o inferno. Exatamente. Nossa, que pesado. Então, gente, olha só. Então, a sabedoria colocou para ele que ele tem que entender que todo mundo tem o direito de se arrepender, todo mundo tem o direito ao perdão, todo mundo tem direito de ter uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance. Então, assim como o Mac entendia que a escolha dele era certo para ele fazer aquilo, né? A sabedoria colocou que ele não tinha o direito de achar que só ele tinha poderia fazer isso, e os outros também tinham esse direito, né? Então, assim, aliás, essa conversa da caverna foi uma porrada atrás da outra. Eu fiquei sem respirar nesse momento, porque eu falei, eu só falando, cacete, velho, ai, agora, segura essa, Mac. Porque, gente, meu Deus. Aí, olha só, e aí uma coisa que eu entendi, tá, com tudo isso foi colocado, e aí depois, até o final, parece que o Mac cedeu, ele entendeu aquilo que a sabedoria queria colocar para ele, de que perdoar, sobretudo, é a gente abrir mão, é a gente desapegar do julgamento, tá? E esse entendimento, ele vale para todo mundo, tá? Independente de quem for, do que fez, do que deixou de fazer, certo? E a gente admitir que todo mundo merece uma outra chance, tá? Porque a gente não sabe o que aquela pessoa passou, qual foi a história daquela pessoa para chegar nesse ponto onde ela cometeu alguma coisa que fez mal para si ou para alguém, né? E é isso, tá? É essa mensagem que eu deixo aí com tudo que eu observei, gente. Legal, foi uma boa colocação. Também acho o perdão interessante e muito importante e essencial, né, na vida da pessoa, né? Saber perdoar. A pessoa precisa saber perdoar e precisa saber pedir perdão. Tem muita gente arrogante no mundo que não pede perdão. Bom. E aí, olha só para complementar aqui. Vou finalizar aqui, cara. Então aqui, como a minha parte ficou de fortalecimento da fé, vivendo a experiência do perdão, então através do perdão a gente tem fortalecimento dessa fé. A gente recupera ela, né? Restabelece ela. Tá? Então por isso que ela é o meio para se restabelecer a fé, para fortalecê-la. Legal, muito bom. E a gente agora sabendo
como o cara, né, como em algumas situações a pessoa perde a fé, como a pessoa, sabendo trabalhar o perdão, restabelece a fé, e que a pessoa sem fé, ela pode até não ter convicções muito firmes e próprias, e pode até abalar a família. Falando em família, esse é o tema do Marcão, né, Marcão? Então, manda aí o que você preparou sobre o convívio com a família. Antes, não sei como você fez, mas antes ou depois do acidente, não sei como você preparou isso, né? Vamos ver aí o seu trabalho. Então, vamos lá, né? Claro que eu não sou um orador tão bom quanto vocês, mas tentei me nortear aqui por algumas coisas que eu percebi desde o começo do filme até o fim, porque o filme também se trata de família, né? E como um acontecimento pode abalar essa relação que é tão intrínseca entre as pessoas, né? Que nascem no mesmo meio. Muitas vezes você pode brigar com algum integrante da família, mas é difícil você cortar laços 100%, né? Mesmo que fique só em pensamento. Às vezes não existe mais o contato, mas naquele pensamento você sabe que aquela pessoa é da sua família, né? E ela faz parte dessa ligação que transcende a carne, né? O carnal. Então, um primeiro ponto que eu achei interessante, assim, é a família dele, né? Como que o núcleo familiar dele, quando pequeno, era estabelecido. Era bem rigoroso, né? Ele tinha essas questões familiares com o pai dele, mas dá para perceber ao longo do filme que essa relação ela esteve abalada, né? Com todos os acontecimentos do pai dele batendo na mãe, batendo nele, ele envenenando o pai, como vocês já falaram, todo um arco aqui, né, que termina lá no perdão, como o Anderson falou, né? Então, assim, essa relação nunca deixou de existir, embora abalada por coisas muito graves, né? Então, acho que esse é um ponto, tá? Depois mostra ele mais velho, né, já com sua própria família, e nem pelo fato dele ter sofrido aquelas agressões, de ter visto tudo que o pai dele fez com a mãe dele, ele seguiu o mesmo caminho. Aí vem o livre-arbítrio, que vocês já comentaram também, não é? A escolha dele foi não ser igual ao pai, não é? E quando ele constituiu a própria família, ele pôde exercitar isso de uma maneira bem marcante para ele, embora a fé já faltasse nele por conta de tudo que passou, né? Ele não foi a mesma pessoa amargurada que foi o pai dele, ele não trouxe para dentro da própria família todo aquele horror que ele viveu, né? Então acho que esse é um ponto, tá? O outro ponto aqui é quando acontece o fato, né? Ele era muito ligado com a família dele, né? Com as filhas, né? Com os filhos, saiu para acampar, tava todo mundo se divertindo, era um cara fechado, mas conheceu gente lá e tal. E a gente viu quanto ele era super protetor, quanto ele era aquele pai modelo, assim, né? Que faz tudo pelos filhos e tal. E aí vem o acontecimento da filha dele desaparecer. E esse choque de realidade faz com que ele mude muito, né? Ou seja, traz de volta todo aquele sentimento que ele tinha de abandono, de descuido, né? Abandono, sobretudo, de Deus para com ele, né? Porque se permitiu acontecer o que houve, né, com a filha dele. Ele não entendia como isso poderia ser justo, como alguém poderia julgar que era certo o que aconteceu, né, com a filha dele. E quando ele vai para a cabana, ele pensa que é inclusive o ladrão, o assassino, né, chamando ele para concluir o trabalho, digamos assim, né? Tanto que ele engana o próprio amigo que queria ir com ele, que sabia que ele estava precisando de apoio, ele engana ele, pega o carro do amigo e vai embora e deixa ele lá, para ele enfrentar aquilo ali, né? E quando, à medida que vai passando, a tríplice, né, santidade ali, né? Você viu que Deus se divide nas três entidades que formam uma espécie de núcleo familiar ali, né? Então ele é inserido naquela família temporariamente para poder quebrar, né, aquela barreira que ele construiu entre ele e Deus, não é? Então, ou seja, ele foi trazido para um seio familiar
onde ali foi se exercitando o relacionamento entre os filhos, entre as partes, e foi dando as lições, né, em cada etapa disso daí. Um fato que me marcou foi quando a visão oriental, né, que agora vocês me perdoem, mas eu esqueci o nome que foi dado a ela, acho que era o vento ali, né, o sopro. Os caras tentaram representar ali o Espírito Santo, mas era um nome diferente para a mulher. Um nome diferente. Então, assim, que ela vai lá e pede ajuda nele no jardim, né? Lembra? O jardim era bonito e, de repente, eles pegaram e começaram a destruir uma parte daquele jardim. E aí, quando ele percebeu que aquilo ali, na verdade, era o interior dele, né? Era tudo aquilo que ele jogou para debaixo da terra, que ele estava querendo esconder, e já tinha o próprio preconceito dele de que aquilo estava errado e ele era o dono da razão. Como ele teve que reconstruir aquele jardim, né? Ele falou, não, o jardim está perfeito, o que você está fazendo? Né? Então ele teve que reconstruir aquilo. E família é isso, família também se apoia. A família, ela na hora que tem que botar uma crítica, chamar a atenção, ela chama mesmo que isso doa na pessoa, não é? Então, ele precisava daquilo, ele precisava ser inserido na família que ele nunca teve, né? Para poder enxergar. Essa foi a forma como Deus foi preparando ele para o momento final, onde ele tinha um reencontro com a própria filha, né? Primeiro vendo ela no outro plano, para ele entender que ela estava em um lugar melhor, que ela estava bem, que a vida é uma passagem, né? Então, embora a vida humana, terrena dela tenha acabado precocemente, ela não deixou de existir, e ela não estava mal, não é? Uhum. Ele é quem precisava dar o próximo passo, ele é que precisava seguir adiante. Depois de tudo isso, né, que ele teve toda a parte de entender esse processo, o reencontro dele com a família, né? Ele muda de novo, ele entende que a família dele precisava dele. Ele estava num espiral de rancor, de ódio, né? Que não deixava ele ver que a filha dele precisava dele. A filha do meio se sentia tão culpada quanto ele, né? Pelo acontecido, porque afinal de contas ela acabou provocando a situação, né, em que virou o bote ou canoa, né, virou a canoa, e aí nesse momento de distração onde ele estava salvando os filhos que estavam em perigo, né, a filhinha pequena dele foi sequestrada. Então, assim, cara, e como se sentir culpado, assim, o filho se afogando, precisando da ajuda dele, ele acreditava que a filha pequena estava segura, não conseguiu, né? Não dá, ele é um só, são 3 filhos, né? 2 precisavam de ajuda imediata dele ali. Pode falar. Fica um pouco parecido com aquela coisa que o Anderson falou da sabedoria, né? Tudo bem que ele não sabia que a filha dele ia ser sequestrada, mas é aquela coisa, se ele não ajuda o filho morreria. Se ele ficar lá protegendo a pequenininha, o filho mais velho morreria. Então ele teve que escolher salvar o filho, só que ele não sabia que a filha estaria correndo perigo, mas volta essa coisa, né? Quem salvar? Quem eu vou querer do meu lado? É complicado. E assim, a gente entender que a onipresença, ela pertence só a Deus. Né? Não dá pra gente estar em todos os lugares ao mesmo tempo, a gente poder assessorar todo mundo. E vocês perceberam que, à medida que foram acontecendo as cenas, né, foi uma sucessão de perdões, e aí esses perdões foram restabelecendo os elos entre eles, né? O pai perdoou ele pelo que ele fez, e aí ele conseguiu perdão dentro dele mesmo. Aí a filha dele perdoou ele pelo que aconteceu, mostrando para ele que ele não teve culpa do que aconteceu. Tá, porque exatamente os 2 filhos precisavam da presença dele e ela estava salva em terra, né, teoricamente. E aí aconteceu o que aconteceu. E aí ele perdoou, né, quem fez aquilo com a filha dele, porque ele entendeu que ele estava julgando uma situação pela qual ele também passou. E aí ele compreendeu de que todo mundo, vindo de encontro àquilo que eu falei, né, na minha parte. É isso, gente. Muito bem, Marcos. Eu gostei aí da sua explanação. Tem mais coisa para falar, Marcão?
Acho que a última coisa é o encerramento, né? Quando ele voltou, né, independente de tudo que ele passou, ele percebeu que a família dele precisava dele, né? E que ele estava cada vez mais se afastando, né? Então, a partir do momento que houve, como o Anderson mencionou, todos os perdões, as coisas foram clarificando na mente dele, né? E ele foi tirando essas barreiras até ele perceber que ele precisava muito ajudar a família dele, e era ali que ele ia reconstruir de novo as bases dele na fé, não é? No relacionamento com Deus, não é? E isso que eu achei bonito no filme. No fim das contas, ele conseguiu sair, né, daquela profundeza, daquele rancor, e conseguiu entender que a vida para ele continuava daquele ponto, não é? A filha dele já tinha dado o próximo passo, ela já estava adiante, mas ele ainda tinha a missão dele na Terra, ele ainda tinha que cuidar da família dele, né? Os filhos precisavam dele. A esposa, várias vezes no filme, falou que não conseguia sozinha, que precisava dele, não é? E que bom que ele conseguiu fazer toda essa jornada e terminar de volta com a família, recuperando a fé. Você vê que na volta da igreja ele está com a fé renovada, né? Ele está cantando com fervor, ele está louvando, ou seja, ele se reencontrou com o papai, né? E novamente pôde formar uma união familiar. Acho que esse é o desfecho. Legal, muito bom, muito bom. Bom, se a gente for analisar, a família é isso, né? É apoio mútuo entre as pessoas, né? Sempre que alguém está precisando, sempre, né? É claro que existe os familiares com quem a gente tem mais afinidade, com tem mais convívio e tudo mais, mas família é isso, né? É apoio mútuo, né? Sempre que uma pessoa precisa e um familiar pode ajudar, ele vai lá e ajuda, né? Ele não deixa... A gente tenta sempre ajudar os nossos familiares, a gente não quer que eles se prejudiquem. Manda, Marcão. Sim. Não, e a questão da família, a família nem sempre quer dizer consanguíneo, tá? Aquele amigo dele que a todo momento estava ali, sempre para ajudar ele, vocês lembram? O vizinho de que ele acabou roubando o carro? Para mim, ele é um irmão, entendeu? Ele acabou sendo para ele um irmão, ele entendia o momento dele, estava sempre próximo para estender a mão. E aí acontece isso, né? Tipo, eu tenho certeza de que muitas vezes vocês todos aqui, inclusive comigo, se apoiaram na amizade para passar por momentos difíceis, não é? E isso que a gente tem que valorizar, cara, todo dia, não é? Acho que o conceito de família extrapola o consanguíneo também. Concordo perfeitamente. Bom, eu sempre falei para todos vocês, né, e agora estou falando com todos, não estou só falando com os integrantes do Arte, não, eu estou falando com vocês três. Sempre disse que vocês eram meus irmãos, mesmo eu não tendo irmãos, né, eu tenho uma irmã só, mas para mim vocês são meus irmãos, né, porque a gente sempre esteve junto aí, principalmente na época, na década de 90, né, que o convívio era maior, mas a gente sempre esteve junto, sempre estava ali, né, um apoiando o outro. A gente chegou a fazer um vídeo para o Anderson, que o Anderson não gostou muito do vídeo, porque eu só falei abobrinha. Enfim, a gente fez muita coisa aí já junto. Eu achei muito. Então vocês são para mim, vocês são meus irmãos. Não muda. Bom, agora vem uma pergunta que essa aqui não estava programado, tá? Vou pegar vocês de surpresa. No final do filme, ele acorda num hospital e o amigo disse que ele não chegou até a cabana, que ele bateu no caminhão na ida e ficou desacordado por um tempo. Até onde vocês acham que ele chegou realmente à cabana, ou tudo isso aconteceu dentro do subconsciente dele, onde Deus conseguiu falar com ele dentro do subconsciente? Até onde vocês acham que isso vai ou não vai? Aí agora, né, aquela coisa do Arte fala sobre, né? Eu deixo aberto para quem quiser falar. Foi intrigante no final essa informação, porque mas, Thiago, tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que a gente viu foi muito complexo, muito profundo, muito... Então, em algum momento, ele foi tocado por Deus, e para conseguir transformá-lo, né, de todas aquelas porradas que ele levou no filme,
de tudo que a gente acabou se identificando, se relacionando, né? Inclusive a gente não falou, né, que ele foi pegar o corpo, né, buscar o corpo da filha para poder enterrar, fazer aquele enterro simbólico, né, para ele de fato deixar a filha aí em paz, né. No lugar, e onde ele enterrou, no jardim que é a mente dele, cresceu uma árvore exatamente, robusta e frutífera e tal, exato, bonita, né, forte. Independente se aconteceu ou não, Thiago, ele passou por um momento que ele precisava e foi um divisor de águas na vida dele, tá? Mas que me deixou com a pulga atrás da orelha em relação a isso, deixou. Não, em nenhum momento eu duvido que ele tenha se encontrado com Deus, porque o cara, ele por si só não chegaria à conclusão de perdoar o cara, ele estava muito mergulhado nessa depressão que o Marcos comentou, né, em relação, e abandonou a família, né, abandonou todo mundo, vivia sozinho, vivia isolado, vivia quieto, e então ele por si só não alcançaria, digamos, um entendimento disso. Em nenhum momento eu duvido que houve ali uma ação divina na vida do cara para que ele pudesse evoluir, mas até um certo ponto fica muito mais plausível que tudo tenha acontecido no subconsciente do cara, né? Deus agindo no subconsciente do cara para que o cara pudesse evoluir aquele ponto. E na cabeça dele, ele foi até a fazenda, foi até a cabana, foi até não sei onde, e teve esse convívio aí com a Trindade, a Divina Trindade. Não sei se vocês concordam comigo. Acho que um fato, acho que não dá para dizer que não foi realidade, foi o papai deixando a cartinha na caixa de correio dele. Tudo que aconteceu antes da batida, não é? Demonstra que houve uma intervenção divina ali que fez com que ele estivesse naquele local e sofresse naquele acidente. Agora, trazendo um pouco, saindo da ficção e trazendo para a realidade, não sei se vocês já ouviram falar nos EQM, né? Os eventos de quase morte. Depois, se vocês quiserem dar uma procurada, em situações em que a pessoa praticamente morreu, sofreu um acidente, esteve em coma, né? Relatam experiências que eles tiveram de encontrar Deus, de encontrar parentes já falecidos, de encontrar pessoas e de acordarem desses EQMs renovadas, não é? Renovadas, mudadas, tocadas de alguma forma, né? Mostrando que aquele período que elas estiveram ali simplesmente não estavam apagadas, né? Coisas aconteciam ali, experimentos, questões no mundo espiritual, né? Onde o corpo estava parado, mas o espírito não estava. Entendeu? Então, por isso eu acho que foi, trazendo para a nossa realidade, foi um EQM que ele teve, tá? E esse EQM foi uma experiência transformadora. Uma coisa é um fato. Houve sim uma intervenção divina na vida do cara para que ele pudesse melhorar, certo? Talvez pela intimidade que a esposa dele colocava, né, o relacionamento dela com Deus, talvez Deus tenha percebido que naquele caso, ele poderia agir de forma mais direta, né? Não que ele não haja com as outras pessoas, né? A própria atriz que faz Deus, o personagem de Deus, fala: você não tem ideia de como eu estou trabalhando sentada na cadeira aqui, né? Parecido que eu estou descansando, você não tem ideia de quantas coisas eu já fiz. Então, é bem interessante. Eu, particularmente, a minha opinião continua sendo que é um filme Sessão da Tarde, porque eu não me identifiquei com nenhum dos personagens. É uma história interessante, mas eu não me identifiquei. Talvez por isso, para mim, tenha sido um filme mais básico. É claro que quando você se identifica com o personagem, você se envolve mais na história e para você o filme pode ser até transformador. Para mim, foi um filme bom. Não vou dizer que o filme é ruim, não é, mas a história eu achei, sei lá, como eu não me identifiquei, achei a história meio básica, né? Deus, Jesus, Espírito Santo, não sei o que, pá. Enfim, ok, entendeu? É um filme mais cristão do que outra coisa. Pergunta para vocês assistiram os filmes? Thiago, eu sei que você assistiu o filme sozinho, Anderson provavelmente, Rogério, não sei, vocês assistiram filmes sozinhos ou com alguém junto?
Bom, eu vou responder primeiro. Eu assisti a primeira vez sozinho e a segunda vez eu assisti com a minha irmã e o meu cunhado. Eu assisti sozinho, que é como se tratava da gente prestar atenção e extrair o máximo que a gente pudesse do filme. Eu só consigo fazer isso quando eu tô assistindo sozinho. Eu assisti a primeira vez com a Renata, minha esposa, antes da gente ter falado que a gente tinha comentado aqui no Arte, né? No Arte Fala. E a segunda vez eu assisti acho que mais 2 vezes aqui sozinho para fazer os comentários do filme, né? Entendi. E assim, vocês que assistiram, por que eu vou falar isso? Eu assisti com a minha esposa, tá? A Dani. Ela sabia que eu faria que eu precisava assistir para fazer o Arte Fala Sobre, né? A princípio, ela não queria assistir, né? Ela estava lá, mas como eu estava lá passando na sala, ela estava na sala, ela acabou assistindo. E não só ela, né? Eu já estava envolvido com o filme porque eu li o livro, né? Então eu já sabia da história, eu tinha já me tocado com a história ao ler o livro, que tem bem mais detalhes até do que o filme, mas eu acho que o filme cumpriu muito bem o papel, tá? E a gente começou cada cena que era mais marcante e tal, que era forte e tal, a gente olhava pro outro, né? E a gente começava a ir, à medida que as lições eram dadas, eu sentia que ela estava impactada e eu também estava impactado, assim, em certos momentos os olhos marejados, assim, de emoção mesmo de assistir o filme, né? E no fim do filme, sabe aquele minuto de reflexão, de silêncio, um não falou com o outro, a gente ficou só parado, pensando assim um pouco, foi tipo 1 minuto, coisa assim de 1 minuto. E aí depois a gente olhou um pro outro e começou a conversar e falar, nossa, a gente se colocou no lugar porque a gente tem uma filha que tem quase a mesma idade ali da menina, né? Então a gente começou a se colocar lá e a refletir sobre o filme. E muito do que eu falei aqui foi dessa conversa que eu tive com ela. Então ela acabou me ajudando a trazer muita coisa aqui que eu comentei com vocês. Foi por isso que eu achei interessante isso, essa troca de experiências aí. Ah, legal. Bom, eu sei que o Rogério tem uma filha pequena também, que está fazendo aniversário, né? Parabéns para ela. E eu sei que o Anderson, os filhos não são tão pequenos assim. A Anitta, que é mais nova, tem quantos anos, Anderson? 8. 8, tem uma idade parecida com a da menina do filme também. Bom, a minha tem 14, né? Então, eu acho que eu não me identifiquei com o fato, porque a minha tem a idade da mais velha. Não, do filho do meio do cara, né? A filha do meio do cara é mais ou menos pré-adolescente também, que nem a minha. Então, eu acho que não me identifiquei por conta disso. Mas é um filme bom. Gente, mais alguma coisa para falar? Vamos para as considerações finais ou não? Vamos. Acho que é isso. Vamos lá. Então, beleza, então, Anderson, considerações finais aí sobre a Arte Fala Sobre de hoje? Bom, é um filme que me marcou muito, tá? Eu até tenho interesse de ler o livro, Marcos, como você falou que tem detalhes. A gente sabe que a obra escrita sempre tem muito mais informações e como trata-se de uma obra adaptada, né? Como você mesmo falou, ele cumpriu muito bem o papel dele, porque foi muito bem adaptado. Ele passou o que precisava passar de lição, E, rapaz, se isso que foi mostrado é algo que se passa no subconsciente quando alguém sofre um acidente, rapaz, é muito completo, é muito rico e é transformador, pelo amor de Deus. Tá? Mas para mim valeu, sabe? Valeu cada minuto de ensinamento, porque a gente acaba se colocando no lugar do personagem, primeiro por nós sermos pais de meninas, né? E segundo, que eu tenho certeza que sempre tem algum momento do filme que vocês se identificaram com o que aconteceu e
e refletiram sobre o que foi colocado. É isso. Legal. Rogério, alguma consideração final? Cara, não tem muita consideração final, não. E, graças a Deus eu tenho uns amigos muito inteligentes, assim, que aqui é só eu cumprir o meu quadradinho aqui, que vocês comentam super bem, entendeu? Não, tô brincando. Cara, assim, ao contrário do Thiago, o filme me impactou muito, entendeu? Vou falar a verdade, é um filme que eu não gostaria de assistir, entendeu? Se eu pudesse, se falasse, igual aquele filme, eu não vou assistir não, sabe? E eu sou uma pessoa muito emotiva, então, pra mim, assim, que o Marcos falou, que tava assistindo com a esposa, só que, assim, a minha esposa fica assistindo e fica olhando pra mim, tipo, agora ele chora, entendeu? E ela já é um pouco mais seca, né, nesse ponto. Então, é isso aí, cara. Obrigado por vocês serem inteligentes. Eu fiquei aqui quietinho aqui, rolou da hora. Marcão, consideração? Cara, eu acho que o filme ele é bom quando ele te prende mesmo depois que ele acaba, tá? Porque cara, ele entrou na tua mente e fez você ir além da ficção, cara, sabe? Então é tudo que vocês comentaram, cara. Eu também sou bastante emotivo, viu, Rogério? E eu falei que só ela ficou com os olhos marejados, mas eu fiquei também. Eu também sou, Marcos. Eu também sou. Praticamente chorei junto ali com ela, por tudo que eu já falei aqui. Mas é isso, tá? Assim, Thiagão, cara, se o filme não te tocou, é porque ele não era essa a mensagem que você precisava ouvir nesse momento, tá? Não fazia sentido para você nesse momento, ou talvez, tá? Da mesma forma que um outro filme pode te tocar e a gente pode não despertar nenhum sentimento. Mas é isso, eu acho que é isso. O filme, ele quando ele impacta e faz você pensar nele, mesmo depois que ele acaba, ele cumpriu a função para você ali, né? E ele cumpriu, pessoal, tá? Ele cumpriu uma função pessoal, uma função de reflexão mesmo. Tá? Não, o filme é bom. Não estou dizendo que o filme não é bom. É que realmente a história, para mim, não impactou e eu não me identifiquei com o personagem, mesmo eu podendo querer me colocar no lugar do personagem. Eu falei, cara, por que eu vou me colocar no lugar de um cara, né? Porque quais são as coisas que me tocam, né? Que me fazem ficar com os olhos marejados? Lembranças de experiências reais. Então, por exemplo, se eu estou vendo um filme e morre uma mãe, por exemplo, a minha morreu. Isso me deixa, entendeu? Marejado, me deixa triste, me deixa emotivo. Uma história de separação, que eu sou separado. Isso também me traz uma certa, né, principalmente quando tem filho no meio, me traz um certo sentimento. Então, eu trabalho muito com coisas que eu já senti. Coisas que eu nunca senti, graças a Deus a minha filha nunca morreu, certo? Espero que continue viva por mais uns, sei lá, 70, 80 anos. Mas como eu não passei por isso, eu não tenho uma memória emotiva em cima desse caso. E aí acho que é por isso que não me tocou. Mas em nenhum momento eu disse que o filme era ruim. É que para mim a história, para mim neste momento, por não ter nenhuma memória emocional em cima disso, a história não me tocou. Foi uma história de Sessão da Tarde. Tá explicado. Tem uma coisa que o Rogério comentou também, né, que eu achei interessante também. Acho que o fato da gente ter essas experiências aí, ele não queria assistir filmes parecidos, né? Porque ele viu o que isso provoca, né? Foi algo que a minha esposa comentou também, que ela, em determinado momento, ela prefere não ver o filme, porque ela sabe que aquilo vai causar um impacto nela, não é? E que nem sempre você quer reviver esses impactos. As emoções são misturadas, emoções boas, emoções ruins, né? E nem sempre você quer reviver isso, né? Então, eu achei interessante o comentário do Rogério, que foi o que a minha esposa também acabou comentando. E só para falar uma coisa que não tem nada a ver com o assunto. O Marcos disse que o filme é bom quando te prende até depois que acaba. O primeiro filme que eu vi nesse sentido, se não me engano, eu devia ter uns 8 ou 9 anos, foi Um Lobisomem Americano em Londres.
Vocês não vão lembrar desse filme. Não, eu lembro, legal. E por que esse filme foi o primeiro? Porque eu era criança, tinha uns 8, 9 anos de idade quando assisti o filme. E, obviamente, a televisão passou à noite, certo? Naquela época não existia essa coisa de TV a cabo, era tudo TV aberta, aí passou no SBT, inclusive. A minha tia Valdete morava aqui em casa, e a minha mãe e a minha tia estavam jogando baralho. Elas sempre gostavam de uma jogatina, né? Carteado. Aí, quando terminou o filme, quem disse que eu ia dormir? Mas nem de brincadeira. Acabei de ver um filme de terror onde aparecem os espíritos em decomposição, inclusive. Aí, a minha mãe e a minha tia conversaram comigo em relação ao filme, falando da maquiagem, falando dos efeitos especiais, não sei o quê. E isso, a gente ficou mais ou menos umas 2 horas conversando sobre o filme. O filme já tinha acabado. Eu fui dormir e era quase 3 horas da manhã. E aí, desse ponto em diante, eu fiquei, assim... Os filmes não me impressionam, porque eu sei que, né, a gente já sabe que nada é real, certo? E aí, desse ponto em diante, então, acho que é por isso que eu trabalho com vídeo, né? Porque eu já sei que o negócio é tudo fake. Então, foi isso. A minha mãe e a minha tia conversaram comigo, eu acabei me tranquilizando e fui dormir de boa, fui dormir tranquilo. E um outro filme que fez isso comigo também, que não tem nada a ver com terror, é Cantando na Chuva. Não sei se vocês já viram Cantando na Chuva, mas eu gosto muito do Cantando na Chuva. E gosto muito daquela música Good Morning, que eu até fiz um meme pequenininho, pegando o começo da música, e de vez em quando eu jogo no status do WhatsApp. que eles cantam essa música porque eles tiveram uma ideia mirabolante. Enfim, gente, muito obrigado pela participação de todos vocês. Anderson, muito obrigado aí por ter disponibilizado o seu tempo aí. Eu sei que você trabalhou hoje o dia inteiro. Rogério também trabalhou o dia inteiro, também está todo mundo cansado. Marcos também, né? O único vagabundo que dormiu o dia todo fui eu. Muito obrigado pela presença de todos vocês, tá? E eu vou finalizar com vocês para poder agradecer a galera de casa, ok? Beleza, então. Gente, muito obrigado para você também que assistiu o vídeo até agora. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ativar as notificações, compartilhar o vídeo para que a gente tenha engajamento, certo? Deixar um like e comentar. O comentário faz parte. Eu fico tão carente quando não tem um comentário no vídeo. A gente comenta lá, beleza? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.